Muito bom. Boa noite para todos vocês. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Que nessa noite a gente possa ter aqui uma noite de aprendizado. Deixa eu só colocando as pessoas para cima aqui. Bom, eu vou avisando, porque esse StreamYard ele tem uma limitação de pessoas no palco. A limitação de pessoas no palco significa o quê? Todo mundo que está no palco e quem não está, por exemplo, André, e quem chegar daqui para frente, vai ver, vai ouvir tudo que os outros estão ouvindo, normal. Só não pode interagir, porque só pode interagir quem está aqui em cima, no palco, né? Essas pessoas que estão junto com o material. Mas a pessoa pode entrar no WhatsApp ou pode entrar aqui em comentários. Ela não precisa estar no palco para entrar em comentário, fazer pergunta, questionamento. Então, assim, eu só queria saber da Andréia se ela está ouvindo bem, se ela está vendo a imagem, e se ela tiver, ela pode colocar no comentário que está tudo bem, que está ouvindo. Tá? Seja bem-vinda, Andréia. Bem-vinda. Espero que você goste da nossa aula. Isso. Ok, então vamos fazer a nossa prece. Alguém se habilita aí para fazer a nossa prece? Eu me habilito. A Grace se habilita. Eu vou, porque hoje, conforme eu falei com vocês, meus queridos, vamos juntos orar nas nossas preces, emitir vibração com muito carinho, com muita solidariedade ao nosso irmão Clark Gurito. Então, vamos, nesse momento, nessa noite fresca aqui, com a chuvinha que está trazendo uma temperatura bem amena para todos nós aqui em Taubaté, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos novamente para estudar, Senhor, e assim nos melhorarmos no nosso dia a dia, para que nós possamos ser pessoas melhores, com boa vontade e, consequentemente, evoluirmos. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre, irmão, a nossa Mãe Santíssima, aos espíritos que são os nossos protetores, os responsáveis pelo nosso trabalho, que recebam a nossa gratidão e que as luzes de Deus, nosso Pai, de Jesus e nossa Mãe Santíssima recaia sobre esses irmãos. E particularmente hoje, vamos orar pelo nosso irmão Clark Gurito, que desencarnou há poucos dias, que esse irmão possa ser sustentado por nossa mãe, pela equipe de nossa Mãe Santíssima, que receba nesse momento a nossa vibração de carinho, de solidariedade, e que possa ser assistido nas suas necessidades. E assim, meus queridos irmãos, pedimos permissão para iniciar, a Deus nosso Pai, iniciar o nosso curso dessa noite. Que seja proveitoso para todos nós, que assim seja. Graças a Deus. Então, antes de começar, só para ver se não chegou mais ninguém aqui. Ok, então vamos lá. É uma coisa importante que eu queria colocar. Nós estamos na nossa terceira aula. As duas primeiras aulas, elas vieram falando para a gente de uma introdução, falando o que é o Espiritismo, qual o objetivo do Espiritismo, quais são os livros, né, da doutrina, como a gente deve estudar os livros, os objetivos desses livros, como foram feitos, como foi criado. Todo esse aspecto foi tratado nas duas primeiras aulas. No final da segunda aula, no finalzinho, nós entramos no que a gente chama de introdução ao estudo do Livro dos Espíritos. Introdução, que está na introdução do livro, e a gente estuda ela de uma forma resumida. Depois a gente vai entrar nas perguntas e respostas. Então, o nosso estudo funciona como? Bom, pensa assim, o Espiritismo ele tem um livro central, que é a base, né? É a base. Vamos dizer assim, é o primeiro livro que foi escrito, o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos ele tem 4 grandes divisões, que a gente chama de sublivros, outras pessoas chamam de livro 1, 2, 3 e 4. Então, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 subdivisões. Cada subdivisão tem um outro livro que é do Espiritismo também, escrito pelos Espíritos, Kardec e tudo, que se relaciona a cada um desses 4.
Então, o primeiro livro do Livro dos Espíritos é o menorzinho, né? É o livro que tem menos pergunta, menos resposta, e ele está relacionado à criação, Deus, o universo, como foi criado, como começou tudo, tudo isso. E ele está relacionado a um livro que detalha esse pedaço do capítulo 1, esse capítulo detalha em muitas informações, que se chama a Gênese. Então, quando você fala a palavra Gênese, você já entende, é da criação. O livro 2, né, do Livro dos Espíritos, é o livro que trata é o maior livro dos 4, dentro do Livro dos Espíritos, é o maior. É o que tem 53% de todo o material do Livro dos Espíritos. Ele trata de quê? Ele trata do mundo espiritual, dos espíritos, das comunicações, da interferência do mundo de lá para o mundo de cá, do mundo de cá para o mundo de lá, e mil outras coisas. E ele está relacionado a um livro também, que é o Livro dos Médiuns. Vocês vão compreendendo, cada sublivro do Livro dos Espíritos, nas 4 divisões, está relacionado a um outro que detalha aquele material. O livro 3 do Livro dos Espíritos é o livro que fala das leis, né? Fala das leis, leis morais, vai tratar das leis morais, o comportamento do ser humano perante a Deus, perante os homens, perante o planeta e perante ao próximo. Então, esse comportamento é tratado nas leis. E esse livro, ele é também relacionado a um outro que detalha esse livro 3, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando você vai falar assim, o Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho escrito pelo Kardec. Não, é o Evangelho da Bíblia, de Jesus. Só que ele não pega toda a passagem, ele pega as passagens morais. E ali, por que fala segundo o Espiritismo? Porque você tem as passagens de Jesus e logo depois você tem as explicações das parábolas pelos espíritos superiores. Então, esse é um benefício que o espírita tem, de ter as passagens de Jesus com suas parábolas e as explicações, não por uma pessoa, mas pelos espíritos superiores. Então, esse é. E o último livro também é um livro pequeno, que é o 4º livro do Livro dos Espíritos, sublivro, né? Ele fala de quê? Fala das penas, dos gozos, das penas, e vai estar relacionado com o quê? Com um livro chamado Céu e Inferno, que também tem detalhes disso. Então, o processo da doutrina espírita para se estudar a doutrina, a gente diz que o estudo melhor da doutrina espírita é o estudo sistematizado. Como? Vamos estudar todo o livro dos Espíritos, depois todo o livro dos Médiuns. Não é a melhor opção, porque eles estão interrelacionados. E até mesmo o livro dos Espíritos, vocês vão observar, inclusive talvez na aula de hoje, que tem umas perguntas e respostas que parecem que é contraditórias. Fala, mas aqui ele está falando uma coisa, aqui está falando outra, mas não é isso. Conforme você faz a pergunta, os espíritos respondem. São espíritos superiores, eles respondem o que está perguntado. Né? E às vezes a pergunta é feita de um jeito em que eles respondem, e depois a pergunta é feita um pouco diferente, eles respondem e falam, agora entendi, está complementado aqui. Isso acontece, e nós vamos tratar disso no decorrer do nosso curso, mostrando para vocês algumas questões. Olha essa questão aqui. Hoje nós vamos ver uma. Essa questão aqui, a resposta é essa. Mas não é assim. Porque quando os espíritos respondem, muitas das vezes eles respondem baseado em espíritos muito superiores, como é. Mas os espíritos que desencarnam aqui no nosso mundo, em geral, não são espíritos superiores, são espíritos de um nível inferior como nós. Esse planeta é um planeta de espírito ainda inferior. E aí, o desencarne vai chegar no mundo espiritual e ainda vai estar muito apegado às coisas da matéria. Então, é outra história. Então, assim, a gente não precisa ficar apressado com querer saber as coisas. Não adianta ficar apressado. A gente estuda. A gente já estuda há mais de 45 anos, eu e Grace, e estudamos muito, a gente se aprofunda, a gente trabalhou muitos anos, trabalhamos com o Roberto também há muito tempo, e é um aprofundamento muito forte que a gente faz, e cada vez a gente aprende uma coisa diferente. Isso é incrível. Então, assim, a gente tem que ter paciência. Com as coisas espirituais são complexas, né? E além de que, muitos de nós traz uma cultura de outras religiões. Nós mesmos, eu trago cultura da religião católica. E eu também. A Grace também.
né? Então, essa cultura que está em nós lá, há mais de 45 anos atrás, ela foi se modificando, a gente foi compreendendo, a gente foi se envolvendo com o Espiritismo, e então a gente entendeu. E falou 45 porque ficou logo quando nós nascemos, né? Nós nascemos e começamos, né? Por isso que ele falou bom, 45, tá bom. Não é isso tudo. Não, tá certo. Eu sempre erro, eu não posso falar de tanta data tão longe assim, algum tempo. O Nicolete nem existia ainda, né, Nicolete? A gente já estava velho de casa lá estudando. Bom, então vamos lá. Isso foi só para dar uma palhinha, porque eu sei que tem gente nova chegando, tem gente que não conhece o Espiritismo, vai conhecendo aos poucos, se quiser estudar, tudo isso. Tem cursos para todo gosto, né? A gente já deu vários cursos já na vida, aqui mesmo no centro a gente já fez curso de mediunidade, transição planetária, agora estamos fazendo esse aqui. E em outros centros já fizemos outras coisas também, essa é a nossa boa luta na vida, né? A boa luta na vida. E agradeço imensamente Maurício, Roberto, essa turma aí, por dar essa oportunidade para a gente, que é sempre uma oportunidade, né? Bom, a gente está na aula 3 e eu voltei só 2 slides da aula 2, que foi o finalzinho da aula 2, para a gente ler esse último parágrafo, que diz assim, né? Resumo da doutrina dos espíritos. Então vamos pular lá para baixo agora. Vamos resumir, em poucas palavras, os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Bom, então o que ele está falando aqui, lá na introdução do livro, né, o título, a introdução ao estudo, é que ele vai fazer um resumo da doutrina. Isso é muito bom para quem está começando. Por isso que a introdução está aqui. Quem está começando vai ter um brief, né, vai ter uns slides que vai mostrar assim, coisas básicas do Espiritismo, que são princípios da doutrina. Então a pessoa já olha para aquilo e já vai achar interessante ou não, né? Depois a gente entra no estudo do livro, que a gente não estuda o livro sozinho. A gente estuda o livro dos Espíritos, pergunta, resposta, a gente puxa um livro da Gênesis, ou às vezes puxa o Evangelho, puxa um comentário do Miramês, para a gente entender melhor aquilo, tá? Ok, então vamos lá, vamos começar. Então vamos resumir, né? E ainda está no material da aula passada, a aula 2, mas é só esses slides aqui. Então ele começa no primeiro livro, ele vai dizer assim, ó, sobre Deus. Então ele diz, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então a gente tem que compreender a visão do Espiritismo, que é a resposta dos espíritos superiores para o Kardec e para outros médiuns. O que ele está dizendo? Deus é imaterial. Imaterial significa o quê? Que a gente não vai ver algo, alguma coisa. Não existe isso, né? Não é matéria. E a gente também um dia vai deixar de usar a matéria, um dia, né? Então, aí já começam os problemas com as religiões mais dogmáticas, que acreditam que nós vamos ver Deus, que Deus, aí daí os desenhos de Deus, toda essa história. Não, para o Espiritismo não é assim. Deus é eterno, ou seja, ele não é criado, ele é incriado, ninguém criou Deus, ele criou tudo. Então, ele é eterno, ele não tem começo nem fim. Nós não temos fim, mas nós tivemos um começo, né? E ele é único. Não tem outro Deus. Tem Deus, tem o diabo que guerreia com Deus. Não existe isso, gente. Isso aí para o Espiritismo não existe, não é assim que funciona. Tá? Deus criou todos do universo. A gente entende ou não entende? Simples e ignorantes. E todos começam um processo de aprendizado. Ele é onipotente, soberanamente justo e bom. O que significa soberanamente justo e bom? É que ninguém é mais justo e bom do que ele. Não existe. Nem Jesus, nada. E por ser soberanamente justo e bom, as suas leis são extremamente perfeitas, funcionam perfeitamente. Nós é que não compreendemos as leis ainda, nós não compreendemos as verdades espirituais e nós não nos ajustamos a isto. Nós nos ajustamos àquilo que nós somos hoje. A Sheila está falando que está falhando muito. Falhando? Será que tem alguém com... tem alguém com o microfone aberto? Se tiver, tem que fechar. Por favor, veja se alguém está... Camila. Alguém está... Camila. Tem que fechar todos os microfones. Isso.
Eu esqueci Sheila, veja. Melhorou. Sheila respondeu que melhorou. A gente não percebe aqui, mas dá ruído para outra pessoa. Mas tudo bem. Então vamos lá. Então a gente está falando assim que se ele é soberanamente, soberano significa ninguém é igual ou maior. Nem igual. Não é igual nem maior que ele em justiça e bondade. Então significa que as suas leis universais funcionam de forma perfeita. E eu estava falando. Por que a gente não sente isso? Porque a gente não se adaptou, a gente não vive isso, a gente não compreendeu isso, a gente está estudando e vai estudar, quer entender. E aí, quando a gente olha para isso aqui, a gente, se tivesse fé, a gente ficaria muito tranquilo na vida. Como Jesus fala, por que se preocupar com o dia de amanhã? Por que se preocupar com o que vai vestir, o que vai comer? Porque Deus não faz isso para os animais, né? Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Toda essa história que é simbólica é verdadeira. Não é piada, é verdadeiro. Ele sabe tudo que a gente precisa e tudo que a gente precisa para ser melhor, para crescer e evoluir, contraria muitas vezes o que a gente quer. Aí que é o problema. Se o que é preciso para a gente ser bom, para a gente ser para crescer, para se melhorar, para aprender, muitas das vezes é bom, é justo e contraria o que a gente quer. Por quê? O nível de evolução que nós estamos, né, nível de evolução, nós ainda vamos falar disso, faz parte de uma aula, explicar os níveis de evolução dos planetas, dos espíritos, para a gente entender. Mas só para entender essa questão de Deus, no nosso nível espiritual, é um nível ainda de espíritos bastante inferiores. Na escala evolutiva está lá embaixo, tá? Está lá embaixo, com raríssimas exceções. E como Kardec fala, o mal sobrepuja o bem aqui no planeta, de expiação e provas. E nós estamos num processo de transição, nós já falamos disso, mudando de planeta de expiação e prova para regeneração. Tá? Só que nesse nível que nós estamos, nós temos coisas em nós que são muito poderosas. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem dentro de nós o quê? Instintos. Nós temos dentro de nós emoções. Nós temos, às vezes, se a gente desenvolve sentimentos, a mente, isso e aquilo e aquilo. Tá bom. Só que esse processo ainda é muito precário para nós. Nós não desenvolvemos quase virtude alguma. Nós conhecemos muito bem os vícios. Os vícios são fáceis, porque nós desenvolvemos isso em milhares ou milhões de anos. Então, o que são os instintos? Nós trouxemos isso de onde? Nós herdamos de quem os instintos? Dos animais, dos vegetais. Né? Não é que nós, como ser humano, fomos lá e pegamos. Não. Todo o processo de evolução que nós vamos explicar também, né? Não é tudo agora, vai aos poucos, a gente vai entender. Nós temos em nós uma coisa chamada instinto, que serve para as coisas físicas, emocionais, para tudo. Tá? E isto é muito poderoso. E ele quer manter a sua vida e mantermos-nos dentro desse estágio. E a gente precisa sair desse estágio. Não é acabar com o instinto, que não existe isso. Mas é conquistar virtudes. Virtudes. Vou ficar por aqui, porque isso é muito extenso e tem muita coisa para discutir durante o curso sobre isso. Deus criou o universo, que abrange todos os seres no universo, animados e inanimados, materiais e imateriais. Ou seja, ele criou os planetas, as rochas, os vegetais, os átomos, o reino quântico, ele criou as pessoas, ele criou o mundo espiritual, o mundo material, tudo. Ele criou. Né? E também a criação nós vamos falar. Ele criou. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo. Quer dizer, os seres materiais é tudo que é matéria, que a gente vê em qualquer estágio. E os seres imateriais, o mundo invisível, ou o mundo espírita, ou espiritual, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo e eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Então está falando assim. O mundo espiritual que nós vamos quando desencarnarmos é o mundo, vamos falar assim, é o mundo normal, é o primitivo, é o que sobrevive a tudo, ele é eterno. É eterno no sentido que vai durar eternamente, não que, né? E ele sobrevive a tudo. Ele sobrevive a tudo. Esse mundo que nós estamos é o mundo temporal, passageiro. A gente vem aqui para aprender. Quando nós aprendemos todas as lições que a matéria pode dar, não viremos mais, não precisaremos da matéria. Aí só o mundo espiritual. Mas isso é uma história longa. Vamos lá.
Ok, eu queria dar esse retorno aqui para a gente, então, continuar, porque o que nós estamos fazendo agora na aula 3 é continuar esses conceitos básicos. Isso vai levar um tempinho aqui, tá? Vamos lá, então. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, nosso corpo. Ele encarna, né, o bebezinho lá, está lá o corpinho feito lá, né? Ele encarna, então é um corpo, é o corpo material perecível, porque morre, né? Cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Olha que interessante a frase. Significa que nós encarnados estamos presos, escravos da matéria. Mas precisamos. Um dia nos libertaremos. Entre as diferentes espécies, e outra coisa, vou falar de novo. Parar, perguntar, dúvida, fique à vontade, não precisa esperar acabar. Pode. WhatsApp, o que quiser, tá bom? Entre as diferentes espécies de seres, Deus escolheu, quando fala espécie de seres, está falando o quê? Os vegetais, os animais, todo tipo de animal, tudo que existe. Deus escolheu a humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau. Então, está deixando claro. Tem várias espécies. E eles têm também um espírito que não é o nosso, é uma coisa diferente. Também é uma coisa que vai ser discutida aqui. Mas a humana é que tem o espírito. Esse espírito que nós estamos falando que nós temos, que nós somos. Temos não, que nós somos. Nós temos o corpo. Nós somos o espírito. Né? E vão chegar a um certo grau diante das encarnações e reencarnações. E o que é a alma? A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Então, quando o espírito encarna, você fala que a pessoa tem uma alma. Né? Ela não tem um espírito, ela é espírito, mas ela tem uma alma porque ela encarnou. Existe, em toda encarnação, existe uma influência da matéria sobre o espírito. Tem uma influência da matéria sobre o espírito? Tem. Em todos os níveis vai ter. Talvez eu vou dizer assim, talvez a exceção foi Jesus, mas os outros todos tiveram. Se você olhar a história dos grandes espíritos que passaram aqui, como Francisco de Assis, Santo Agostinho, Paulo, todos, mas esses é mais fácil de entender. Vocês conhecendo a história deles, na juventude, na adolescência, vocês vão ver que a matéria influenciou muito esses espíritos, mas em algum momento eles se libertam. Né? E isso faz parte de um processo de aprendizado também. Uma outra hora a gente vai falar disso também. Então, ele está dizendo assim, no homem tem três coisas. O corpo, nosso corpo, o ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Ou seja, o nosso corpo é análogo dos animais porque é constituído das mesmas coisas. É carbono, é isso, é aquilo. E ele é animado por quê? Por um princípio vital igual ao dos animais. Também tem princípio vital. Então, uma coisa é essa. A segunda, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então, que ele está encarnado, ele tem uma alma. É o espírito encarnado, a gente dá o nome de alma, porque ele sofre uma influência da matéria. E o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então, o homem tem assim duas naturezas: corpo, animais e instintos, e a alma, espíritos. Então, o corpo é o que é doado pela terra, né? É dos animais, da terra, tudo, dos pais, tudo isso, cria-se o corpo. E você continua crescendo o corpo se modifica diante de quê? Das coisas que você se alimenta da terra, é lógico, das energias, do sólido, do líquido, tudo mais, do ar, tudo isso. E a alma é do espírito, né? É do espírito. Vamos em frente, se ninguém me interromper para perguntar nada, eu vou andando, eu vou seguindo, mas não se preocupe de interromper a hora que quiser. O laço ou perispírito, aqui vem um nome conhecido pelos espíritos, mas quem não é, não entende. O que é um perispírito? Então, quando você morre, você percebe, olha só que coisa interessante, quando você está aqui encarnado, você precisa de muitas coisas materiais, você vive em função disso, você enxerga, né? Então, o laço perispirítico, né, deve ter algum erro aqui, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Então, quando eu estava falando assim, quando você morre, imagina você chegar do outro lado e não ter nenhuma referência. Nenhuma referência. Que referência? Material? De ver? De tocar?
né, de alimento, de beber água, de tudo. Tudo que você fez a vida inteira, de repente faz assim, desaparece tudo. Não tem. Então não funciona assim. O Espiritismo explica, porque o Espiritismo tem os livros, tem as comunicações, tem as viagens astrais que as pessoas fazem, tem um mundo de coisa que mostra como é o mundo espiritual, e isso estuda muito dentro do Espiritismo a questão das comunicações. O que é que os espíritos falam? Os espíritos que são viciados morrem, acabou o vício? Não, não acabou, continua viciado, fica louco lá, fica procurando, fazendo confusão. Os espíritos que não desenvolveram nenhuma virtude vão passar dificuldade. Os espíritos que estão lutando para ser melhor já vai ter uma ajuda melhor. Tudo isso acontece no mundo lá. Mas como que você se relaciona se o seu corpo já se desfez? É que existe o corpo espiritual. Corpo espiritual não é um corpo da matéria como nós conhecemos aqui. É diferente. Parecido, mas diferente. E isso nós vamos discutir na aula que for falar de perispírito. Mas eu estou passando os conceitos básicos, só para a gente saber. Vamos para o mundo espiritual, às vezes vai ter surpresa. Tem pessoas que desencarnam, que depois falam que não entendeu, porque achou que estava vivo. Mas aí, quando olhou e viu o corpo lá acidentado ou morto, levou um susto. Então, essas coisas são muito comuns nos livros que a gente escuta. A Grace quer fazer um comentário. Eu quero fazer um comentário, primeiramente cumprimentando os que chegaram depois, a Bárbara, o Fred, e os outros também, que eu não estou conseguindo ler o nome. Bom vocês estarem aqui, a Yolanda voltou. E eu queria fazer um comentário, porque eu sei que tem pessoas que estão começando agora assim, a estudar o Espiritismo, para que não tenha, para que possa acompanhar melhor a fala do Ruela, a questão que entendeu que é o corpo, tranquilo, a gente entende que é o espírito também, a gente tem essa noção muito, é fácil de entender, o espírito é aquilo que move o nosso corpo, mas talvez fique uma dúvida para alguns a questão do perispírito. Então, em que é o perispírito? É o intermediário entre o corpo físico e o espírito, né? Um exemplo bem pueril, até que é muito usado, que a gente compara, é com a laranja, né? Tem lá um miolozinho, a polpa, né? Que seria representado a forma representativa, seria ali representado o espírito, a casca vai ser representado como o corpo físico, e aquela película branquinha que envolve a polpa, entre a casca e o espírito, é o perispírito. Então, é o intermediário entre o corpo e o espírito. Isso mesmo. É importante a gente entender, assim, e que nós vamos discutir isso com detalhe, porque o perispírito é aula assim, para algumas aulas, né? Mas entender o seguinte, são as dimensões diferentes. A dimensão material, a nossa terceira dimensão, né, que vamos dizer assim, tudo tem altura, largura, né, profundidade, são as três dimensões. Tudo nosso aqui é em três dimensões. No outro plano, isso muda. A visão muda, alguns espíritos fazem volitação, conseguem, não precisa de instrumento para andar, outros precisam. E tudo isso a gente vai discutir. Não precisa ficar muito preocupado com as coisas que você vai ver que é muito nova, porque vai ver a coisa muito nova, porque são os conceitos básicos que nós estamos apresentando, que é o que nós vamos estudar daqui até lá, né? Então, o espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido. Então, ele está falando, o espírito não é. Só possível de conceber pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Opa, então olha só. Quando ele está falando isso, ele, na verdade, está falando do espírito que tem um corpo, que é o corpo que você vai ver, né? Assim como nós estamos aqui, nós temos uma alma, a gente não vê a alma. Assim como eles estão do outro lado, você vai ver o quê? O corpo do espírito, que ele tem um corpo, ele se apresenta, né? E isso também é uma discussão muito interessante, muito, muito rica. Ele se apresenta. E aí você pode, dependendo do nível espiritual, aí é interessante, dependendo do nível espiritual, e o nível vai em números imensos, e onde vivem os espíritos de nível mais evoluído, esse corpo é um corpo quase que não existe, é um corpo luminoso.
Mas no mundo onde nós, espíritos inferiores, desencarnamos, o corpo é muito parecido com esse. E às vezes muito grosseiro ainda. Por quê? Porque não concebemos ainda luz, evolução, para que o nosso corpo espiritual possa vibrar em outro nível. E observem só, aí quando ele fala que o espírito, né, é um ser real, circunscrito em certos casos, e se torna apreciável pela vista, pelo ouvido, pelo tato, justifica muitas vezes aquela sensação que a gente às vezes está assim, de repente você tem aquela impressão que chegou alguém perto de você. Ou você escuta uma voz, ou um aroma, um perfume, né, que te lembra, que remete a uma pessoa, né? Esse dia mesmo estava aqui em casa, de repente, eu até chamei, eu estava tomando banho, eu comecei a sentir um aroma muito característico, que me remete muito a determinada pessoa. Aí eu até gritei no banheiro, falei para o cara, você está sentindo o cheiro, o perfume? Né? E ele falou, não estou sentindo. Eu falei assim, nessas horas, provavelmente, muitas vezes acontece de nós estarmos recebendo uma visita espiritual. É aonde aí que fala, né? Que às vezes torna-se apreciável pelo aqueles que são médios, que têm a mediunidade de vidência, né? Mas a maior parte de nós que não tem, muitas vezes a gente sente percepção, de repente aquela saudade que dá daquele nosso ente querido que desencarnou, ou aquela lembrança, um perfume, algo que vem à nossa mente, né? Então, para a gente entender como que muitas vezes a gente consegue se comunicar com os espíritos, com essas percepções que falamos aqui. É isso aí, muito bom. Então vamos continuar com os nossos conceitos básicos, né? Vocês viram que eu mandei uma mensagem dizendo que estava mandando o link e eu acabei esquecendo, mas depois eu mandei uma mensagem de voz, agora há pouco, antes de começar a aula, falando que eu preciso do e-mail de vocês para me mandar o material em PowerPoint, né? Então, quem não mandou ainda... Algumas pessoas mandam. Já, isso mesmo. Quem não mandou, mande. Eu sei que tem alguns aí, por exemplo, o Nicolete, o Fred, eu tenho, né? Mas, assim, mande o e-mail que eu vou mandar o material dessas 3 aulas para vocês, porque como isso aqui é a introdução e as explicações do curso, é importante vocês lerem com calma, que se ficar dúvida, a gente já vai tratando delas, tá? Eu sei que quando você começa a falar das coisas básicas, para quem está mais novo, é muita dúvida, mas não vamos tirar todas as dúvidas, porque todos esses pontos vão ser estudados no detalhe. Mas se a pessoa olhar alguma coisa e falar assim, pode me ajudar a entender um pouquinho isso? Ok, não tem problema. E que às vezes são questõezinhas que ajudam a você ter uma compreensão para poder entender o que está sendo falado. É isso mesmo, exatamente. Então vamos lá. Aqui ele fala, olha, os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Então está claro, os espíritos, e aí eu vou dizer, os espíritos que estão desencarnados, e nós também, vamos colocar todo mundo num lugar só, tá? São classes diferentes, e as classes nós vamos estudar quais são as classes, eles não são iguais, tem poder, não tem poder, né? Inteligência maior ou menor, e moralidade também. Então, cada um está no seu nível evolutivo. Tá? E, em geral, dentro de um planeta, uma grande parte tem um nível evolutivo parecido, por isso estão tudo no planeta. Tem exceções de seres com uma inferioridade muito grande, tem os missionários, que têm um nível evolutivo maior, mas no meio está a massa, né, que é a massa que tem mais ou menos os níveis muito parecidos. Tá? Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Então, está claro. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Ou seja, você não fica na mesma categoria para a vida toda. Não é esse o objetivo. O objetivo é todos progredirem, todos aprenderem e crescerem. Vamos lá. Deixando o corpo, quer dizer, desencarnando, deixando o corpo, às vezes também é possível que as pessoas façam viagem astral durante o sono, a pessoa vai no mundo espiritual, mas aqui está deixando claro, deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para reiniciar uma nova experiência material. Então ele está falando assim, olha,
você deixa o corpo, quando você morre, vai para o mundo espiritual. É de onde você veio. E você vai se preparar lá também para voltar a reencarnar aqui na Terra. E isso vai seguindo enquanto você precisar de aprendizado, né? Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos e teremos ainda muitas existências. Essa é uma conclusão. Passamos por centenas, milhares de encarnações, vamos passar por mais centenas, milhares, milhões, não sei, de encarnações. É assim que é. É um processo de evolução contínua. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana? Sim, né? A encarnação ocorre, isso é uma afirmação. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas? Ou seja, o que está falando para a gente? Que é uma lei. A lei é a vida, ela sempre trabalha para o seu crescimento. Sempre, sem exceção. Tudo que a vida faz é te ajudar para o seu crescimento espiritual. Você nunca volta para trás. É sempre crescendo, sempre crescendo. Nós vamos encontrar muitas situações em que as pessoas vão falar e perguntar, porque isso limita a dúvida. Mas a pessoa aprendeu, depois reencarna e volta numa situação difícil, ele não voltou para trás. Não é assim que funciona. Tá? O processo de evolução, nós vamos explicar isso em algum momento, como que funciona esse processo de evolução, como é o jeito dele funcionar. Tá? As qualidades da alma são as dos espíritos encarnados. Tá? Então, a qualidade da alma é do espírito encarnado. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Conserva depois de se haver separado do corpo. Ou seja, você tem uma individualidade. Você desencarnou a individualidade, reencarnou a individualidade. É claro que quando você reencarna, você vai entrar num novo corpo, uma nova família, uma nova cultura, um novo país. Pode ser mil coisas. Um novo sexo. Pode mudar tudo isso. Mas o que você aprendeu de bom e de ruim vai estar com você. Isso ninguém te tira. É só você que faz essa mudança. Por favor. Em relação a essa questão de que ela acabou de colocar, que aquilo que a gente aprendeu de bom, de ruim, é nosso, é inerente ao nosso ser, mas tem uma boa notícia para todos. As coisas boas que nós, como espíritos encarnados, aprendemos, são permanentes, não se perde nunca, nunca. Qualquer coisa, um pensamento bom que a gente emite, uma boa vontade, qualquer coisa, qualquer ação boa que a gente faça, é como se tivesse a nossa ficha, está lá anotado. Em compensação, o mal também é anotado, mas a misericórdia divina é tão grande que o mal é impermanente. O mal, à medida que você coloca coisas boas, que você faz, tem boas ações, aquele mal que existe dentro de nós, ele vai se diluindo, vai se perdendo. Né? Isso é misericórdia divina. É como outro também exemplo bem simples, né? A questão do copo com água suja. À medida que você vai ter que limpar, você vai ter que, de alguma forma, expurgar o mal que tem dentro de cada um de nós, cada um que é responsável. Mas simbolizando também isso, é como um copo de água suja. À medida que você for pondo água limpa, aquela água suja vai subindo, vai saindo, né? E uma hora ela fica cristalina, totalmente limpa. Assim somos nós. À medida que nós vamos fazendo boas coisas, tendo boas ações, boa vontade, eu tenho insistido muito nessa fala da boa vontade, o que vai acontecendo? Nós vamos nos melhorando. Então, misericórdia divina. Né? O bem nós não perdemos nunca, o mal sim. A gente consegue, depende também da gente, mas a gente perde, vai tirando de nós. Muito bom. Eu não sei se todo mundo entende bem esse conceito de temporal e atemporal. Tá? Temporal, ele é relacionado ao tempo. Existe um tempo. Se vocês têm essa compreensão simples, o temporal é o que está relacionado a tempo de vida. Tem um tempo para ele. Pode ser 1000, 1 ano, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, não importa o tempo.
O atemporal está relacionado à eternidade, não tem tempo. Então, todas as vezes que você faz uma coisa boa e que isso traz luz para o seu espírito, qualquer uma que seja, uma virtude que for, é atemporal. Não muda. Isso é atemporal, vai seguir com você. O mal é temporal. Ele acaba com o tempo. Ele não persiste. Vai durar mais o quê? 100 anos, 1000 anos, 1 milhão? Não importa. Ele vai acabar. Porque ele é substituído pelo bem. Porque o mal é a ignorância do bem. À medida que você conquista o bem, aquilo vai te seguir, como a Grace falou, você vai levar para o resto disso. Aqui é muito interessante. Aqui eu marquei de amarelo, porque esses princípios eles estão relacionados a algumas perguntas e eles são um pouco capciosos. Eu vou explicar por quê. Então aqui, vamos lá. Na sua volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceram na Terra. Isso é uma afirmação. Quer dizer, quando você desencarnar, você vai encontrar todos aqueles que você conheceu na Terra. Não é assim. Eu vou dizer para vocês, não é assim. Isso é muito relativo. E depois, no Livro dos Espíritos, ele vai explicar. Por quê? Depende de quem está desencarnando. E depende os que ele conheceu na Terra, onde eles estão. Tem 1000 coisas. Vou dar um exemplo. André Luiz. André Luiz desencarnou, encontrou todo mundo que conheceu na Terra. Coisa nenhuma, ele ficou 6 anos no umbral. Quem conhece a história, quem viu o filme, sabe disso. Ficou 6 anos no umbral, não encontrou ninguém. A sua mãe mandava mensagens mentais, mas ele não captava nada. E depois ele foi levado para o nosso lar. E no nosso lar também ele não conhecia ninguém. Foi tratado. Em algum momento ele recebeu a visita de quem? Da sua mãe. Depois de muito tempo. E mesmo assim ela não poderia ficar com ele ali, porque ela tinha um nível evoluído muito grande para ficar em nosso lar. Olha como as coisas são. E o pai dele? Ele não viu. E perguntou para a mãe. E meu pai? Ela falou, ele está numa situação difícil. Eu estou ajudando como posso. Quer dizer, a situação dele era ruim. Também não encontrou o André Luiz. Entende? Depende disto. Se todos aqueles que conheceu na Terra, e olha que o perigo é que todos aqueles que conheceram, todos é muito complicado. Se você ainda falasse aquelas pessoas que você conviveu, que eram simpáticas, que vocês tinham uma vida espiritual muito boa entre vocês vão encontrar do outro lado. É provável que sim, mas não pode afirmar. E depois nós vamos ver lá no próprio Livro dos Espíritos outra questão, e eu vou trazer isso depois, onde ele vai consertar isso daqui. Né? O espírito encarnado está sob a influência da matéria. Isso é importante entender. Todos os espíritos têm influência da matéria. Lembra que eu falei agora? Você pega Francisco de Assis, você pega Santo Agostinho, você pega a Madre Teresa, você pega Paulo, e conhecendo a história, uma hora a gente vai discutir isso para a gente entender melhor. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. O universo é composto de bilhões, trilhões, a gente não sabe. Aqui outro de amarelo que também dá confusão. Os não encarnados, ou seja, quem não está encarnado, é chamado de errantes. Tá? Errantes são espíritos que não são ainda muito evoluídos e estão desencarnados. Porque quando o espírito ele já está numa situação que ele venceu toda a influência da matéria, ele não é mais errante, ele vai ser um espírito de outro nível. Então, errante é o que está no caminho. Errático, de vai e volta, encarna, desencarna, até um dia que fala, você não precisa encarnar mais, pronto, não é mais errante. Tá? E aí ele diz assim, os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado. É verdade e não é, tem as duas coisas aqui. Exemplo. Praticamente todos os espíritos que estão nas colônias, vamos falar de nosso lar, que é o mais popular, né? São errantes. São errantes. Praticamente todos. E lá é um lugar circunscrito, é uma cidade. Ali tem todo um processo físico no nível daquela dimensão. E aí? Como foi feita uma pergunta e foi feita uma resposta, é muito provavelmente que a colocação aqui é assim, olha,
os espíritos estão no umbral, estão na Terra, vagando, não sabe se desencarnou, não sabe. E tem, isso tem. Mas eles acabam encontrando os seus locais, que são locais determinados, construídos naquela dimensão. Isso aqui é uma situação complicada. Eu sempre falo, essa colocação, que isso faz parte de uma pergunta e resposta, mas depois tem uma outra que complementa, que muda, deu margem a divisões dentro do movimento espírita. Divisões a ponto de alguns movimentos falarem assim, não, o Francisco de Assis, o Chico, ele escreveu os livros do André Luiz falando da cidade, do nosso lar, mas não existe isso. Está falando aqui, não tem espaço. Então isso aí está errado. E criou-se um movimento dentro do movimento espírita defendendo isso. Defendendo isso, ao nível que chega as coisas. Só que no próprio livro de Espírito, depois ele complementa isso, mostrando, não é assim. Aí vai falar agora, ó, os espíritos, né, os espíritos em geral, qualquer nível que seja, exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Então, está dizendo assim, eles exercem influência em nós. Todo nível de espírito. E essa influência está relacionada ao quê? A nossa capacidade espiritual. A nossa moralidade está relacionada à nossa condição de sintonia. De sintonia. Que tipo de sintonia? Pensa no rádio. Você liga numa música aqui, você liga numa... Qual sintonia que você quer? É assim que funciona. Eles vão nos obsediar, vão nos influenciar para o mal, vão nos intuir, e os bons vão fazer o contrário, vão nos ajudar se a gente permitir. E o Kardec vai mais longe com isso, e isso é muito sério, que pergunta se os espíritos influenciam os nossos pensamentos, e a resposta dos espíritos, mais do que vocês imaginam, e muitas vezes eles vos guiam, ou seja, a gente é manipulado. A coisa é séria no nível espiritual que nós estamos, por isso a gente tem que estudar, tem que se proteger, tem que orar, tem que buscar a transformação. Atua sobre a matéria e sobre o pensamento e constitui uma das potências da natureza. As relações dos espíritos com os homens são constantes, direto, toda hora, sem parar. Enquanto a gente tem 8 bilhões de encarnados, nós temos mais ou menos aí uns quase 30 de desencarnados, em todos os níveis. E aqui, pululando por aqui, uma quantidade absurda. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas, tem as duas. Oculta, eles fazem intuição, eles vão te tentar intuir, e tem as ostensivas. Se tem uma mediunidade, ele vai te influenciar, vai ter uma questão de efeito físico, que é muito ostensivo, tem isso tudo vai ser discutido no livro lá que vamos falar um pouco da mediunidade. Os espíritos se manifestam por vontade própria ou por evocação. Né? A reunião, você vai evocar um espírito e ele vai... Né? Quem tem mediunidade e que trabalha com determinados grupos de espíritos sabe muito bem como é. Né? O espírito está sempre ali, pronto para ajudar e está ali. Podem evocar-se todos os espíritos. É uma afirmação, pode. Existe corrente dentro do espiritismo que diz que não deve. Isso é uma coisa que é discutível. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhe inspire a natureza moral do meio que evoca. Então, a gente está chegando aqui no fim, não dá para ir muito mais, porque a gente ainda tem mais... Ó, tá vendo? Ó, olha só. Aí a gente vai começar a estudar... não, aqui vem como é que ele fala? Ele pega vários itens para ele falar sobre os contraditores da doutrina espírita. Nós vamos ver isso aqui, isso é muito, muito interessante. Tá? Bom, vou só fazer o último aqui, esse vermelhinho, para a gente fechar essa planilha aqui. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, às vezes trivial e até grosseira. Bem simples de entender, mas não é simples. Você está entendendo que aqui você tem o 8 e o 80? Você compreende que essa mensagem está falando do 8 e de 80? O que significa isso? O espírito é superior, vai falar só coisas boas e tal, tal, tal. O outro só vai... Mas é o 8 e 80. E no meio?
e toda a gama de espírito que está no meio. Como funciona? E nas reuniões mediúnicas a gente encontra muitas dificuldades com isso. Muitas dificuldades com isso. Né? E ainda bem que os espíritos melhores ajudam, se os médios deixarem e estiverem preparados, para que as coisas ocorram de uma forma melhor. Então, gente, para terminar essa questão dessa comunicação aqui espiritual, né? Então, nos é informado que nós nos comunicamos com os espíritos, aqueles que estão aos quais nós estamos na mesma vibração. E até, inclusive, às vezes, aquela preocupação de obsessão, de um espírito estar te oportunando de alguma forma, é muito falado, que a obsessão vem daqui para lá. Então, nós que atraímos. Por isso, a importância do nosso estado de prece. O que é o estado de prece? Não é você passar o dia inteiro rezando Ave Maria, Pai Nosso, mas sim, procurar ter bons pensamentos, ter boas ações, porque assim faz com que a nossa vibração aumente, né? E com isso, como ela falou lá atrás, que a questão do rádio, né? Das estações de rádio. Se a gente coloca uma música clássica, numa estação que tenha música clássica, nós iremos ouvir música clássica. E assim, consequentemente, todos os outros tipos de música. Assim também são os nossos pensamentos. Se nós somos pessoas que temos bons pensamentos, pensamento, às vezes, negativo, vem à nossa mente. Fatalmente, a gente vê uma notícia negativa no mundo que nós vivemos, fatalmente, muitas vezes, a gente se vê pensando coisas indevidas. Mas cabe a nós o quê? É sugestão dos bons espíritos que, quando, todas as vezes que vier um pensamento negativo, que na hora a gente substitua. Fala, não, eu não quero mais isso, não quero esse tipo de pensamento, substitua por um pensamento bom. Assim a gente vai aprendendo a selecionar nossos pensamentos e, consequentemente, fazer contato com espíritos melhorados, né? Então, que nós realmente somos responsáveis por todas as perturbações espirituais que muitas vezes nós sofremos, é porque nós abaixamos a nossa vibração, o nosso padrão, a nossa moralidade, aí a gente entra na sintonia. Deixando como sugestão, estamos finalizando, né, para que todos nós aqui em casa temos feito esse exercício de ter boa vontade em tudo. Quando o cansaço bate, o nervoso, tudo, eu até brinco, falo, agora eu vou ligar o botão da boa vontade. Que aí fica tudo mais fácil, realmente fica, gente. Então, sugiro a vocês que coloquem na vida de vocês, em algum lugar, um botãozinho de boa vontade, porque naquelas horas mais difíceis, acione esse botão, que mesmo se você não estiver conseguindo, essa boa vontade vai te levando, né? Gente, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, uma dúvida que quiser. Ainda tem uns 2 minutinhos, a gente pode falar aqui. Fique à vontade, viu? Eu queria fazer um comentário. Eu sou constantemente assim atacado por essas coisas, assim, essas sensações, sabe, de algo começa a mexer comigo, começa a ficar numa situação meio constrangedora. Às vezes eu começo a sentir até medo de uma situação assim que nem sei porque eu estou sentindo aquilo. Então eu aprendi a me policiar disso. Qualquer sentimento assim que eu tenho, que vejo que começa a manifestar, eu já começo uma luta comigo mesmo contra isso. Então eu já fico focando em coisas boas, eu começo já a pensar que, poxa, como aquilo pode interferir em mim, sendo que eu não fiz nada para chegar naquele momento. Então eu já consigo ver as coisas de uma outra forma hoje e conseguir lidar com isso. E sobre o que você estava comentando, né, no começo, sobre estar num local e ter uma sensação assim de que uma sensação diferenciada, aconteceu comigo agora há pouco, inclusive, eu estava correndo antes de começar o curso, eu passei em frente de uma escola, eu olhei para a frente da secretaria, né, a partir da entrada da escola, e eu senti um cheiro característico
do que quando eu estudava e entrava pela mesma, não é a mesma escola, mas é como se estivesse acessando o portão lá no tempo lá do meu primário. Então eu parei até na frente da escola e comecei a lembrar de certas coisas que eu vivi naquela época lá, entendeu? Coisa que nem vinha na minha cabeça mais. Aí quando começou a falar disso, eu comecei até a rir, porque eu tinha acabado de viver isso. E eu nunca vivi uma situação dessa, achei muito legal. Às vezes são memórias afetivas também, né, que nós temos. Verdade. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Muito bem. Chegamos no final. Estamos na nossa hora aqui, né? Certinho. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Gostaríamos de saber se alguém gostaria de nos brindar, né, com a prece de encerramento. Vamos lá, crianças. Tia Grace vai dar um coraçãozinho, um caderninho, quem fizer a prece. Então vamos lá. Eu vou fazer. Só hoje, hein? Semana que vem. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, esses momentos tão importantes, mais importantes do que a gente imagina. Porque esses conhecimentos, se forem observados, se forem analisados, se forem trazidos pelo menos uma parte para dentro de nós, isso fará muita diferença para nosso espírito, para a nossa vida aqui e no mundo espiritual. Ampara, Senhor, a todos que aqui estão encarnados e desencarnados com a tua luz, com a tua misericórdia. Graças a Deus. Muito bem, turma. Bem, queridos, boa noite a todos. Tenham uma semana iluminada, de muita paz, de muita boa vontade. Fiquem com Deus. Boa noite. Um beijo para todos. Até semana que vem. Até semana que vem. Qualquer coisa. Um abraço a todos. Não esquece de mandar os e-mails, por favor. Manda pelo WhatsApp. Ok. Fique com Deus. Fique com Deus. Estou fechando aqui. Fechando.